Olá, meus amores, tudo bem? Bom, ontem nós tínhamos feito o remake, aliás, de todo o mês de março, sobre as nossas entradas e a nossa técnica avançada na mentoria. Que a gente olha a estrutura, olhamos as ondas junto com as estruturas e também colocamos o nosso operacional, o TP Marcações, que são as nossas amplitudes. O que aconteceu? Que nós tínhamos uma dívida, que era aquela regra do Smart Money Concept das figuras geométricas de cunhas e triângulos. Que no momento em que há um rompimento, ele precisa pagar 2 vezes a base, e ele não pagou. Ele rompe para baixo, era final de sexta-feira, volume muito baixo. Mas ele se mostra vendedor, que ele está abaixo dos 50% do dia, a média de 200, ela passa por um lado, ela puxa pelo outro, fazendo esse movimento em fake, W fake que eu falo para vocês, mas ele deu o W fake ou um N fake, ele sempre vem para alinhar topos ou fundos, né? E ele vem para alinhar então o topo, tá? Ele tinha pago na sexta 100% da amplitude. A amplitude ela veio muito boa, ela veio com 815 na sexta-feira. E no final do dia, depois de fazer o W fake, ele faz a onda 4, 5, faz o canal ABC e ele reinicia ali a onda 1 e 2 no nosso caixote de fechamento. Ficando abaixo dos 50% do dia. Então, eu falei para vocês o seguinte, que existia a possibilidade, né, dependendo da região que ele abrisse, que ele poderia abrir aqui para testar a VWAP e descer, abrir aqui para pegar a liquidez do caixote e descer, ou abrir abaixo e descer. Eram as 3 regiões de preço. Mas o que mais ia mostrar seria pagar a dívida era o formato. Ó. Era um formato, e olha o formato que ele faz na abertura, tá? Exatamente o nosso formato, que eu chamo de M, tá? Mas existe um outro nome mais técnico para isso. Esse formato aqui, onde ele tem a oferta e a demanda e faz o reteste nele mesmo, com um topo menor, que é considerado um formato de venda, que eu chamo de M porque fica mais fácil vocês decorarem, tá? Assim como na compra eu chamo de W, ou N também de navio. Ele não só fez o formato para venda, que várias vezes ele retesta a própria VWAP semanal, mas ele pagou a nossa dívida. Se vocês observarem quais são as regras para venda, né? Qual era o gatilho? O mercado abre abaixo do fechamento do dia anterior. Ele abre abaixo de 50% do dia anterior. Ele forma o primeiro candle, a gente marca o quê? Mas a gente vai marcar ali os 50% do primeiro candle. Vamos buscar aqui, 50% do primeiro candle. Deixa eu dar um zoom aqui. A gente busca 50% do primeiro candle. O primeiro candle, ele é injuriado no topo e depois no fundo. Isso mostra que é um candle de reversão. Então, eu gosto de sempre mostrar isso, tá? Outra coisa, o mercado não fecha gap na abertura, né? Ele não fecha o gap. O C1 de reversão. Então, C1 é. Se o mercado era comprador, ele não fecha gap. Se o mercado era comprador e ele não fecha gap, por alguma razão, a gente tem o mercado vendedor. Mas neste caso, o mercado ele era vendedor, né? Se vocês olharem aqui, toda vez que ele faz um topo, ele faz um topo abaixo da abertura. Toda vez que ele faz reteste, ele fica abaixo do primeiro topo do dia. E ele fecha realmente abaixo da abertura, né? O mercado era vendedor. Certo. Se ele não fechou gap, né? Por que eu faço venda, né? Aí vocês vão me perguntar a regra. Aí eu vou relembrar-los uma situação.
Não posso basear o meu operacional em apenas uma situação. Eu preciso ter confirmações. Então, se ele não fechou gap, ele tende a ser comprador. Porém, o que ele faz? Ele perde essa região de 50%, ele não ganha o topo do primeiro candle, ele só injuria e depois ele volta para perder fundo. E ele fica o tempo todo sem ganhar a região, né, da VWAP. Ok. Então, ele faz qual é a estrutura? Faz uma estrutura vendedora. Beleza. Qual é a onda que ele está fazendo? Ele está fazendo onda 3. Então, se ele já escolheu que ele vai ser vendedor na onda 3, que é a maior onda, que é o sonho de todo trade, né? Pegar seus 1000 pontos na onda 3 todo dia. Que aqui dá abertura, nem vou botar abertura, vou botar 100%, tá? Que seria uma centrada. Até o fundo, dá 1000. Depois 1000, tá? Tá? O que eu gosto de usar junto com as estruturas para vocês que estão iniciando? Os microcanais, tá? O mercado fez fez 2 topos, fez um fundo, fez 2 fundos. O que ele alinhou primeiro? Alinhou o topo ou alinhou o fundo? Ele alinhou. Você tem que ver o que ele alinhou primeiro, para vocês colocarem ali. Se ele alinhou o topo, se ele alinhou o fundo. Quanto mais vocês forem fiéis à estrutura, quando ela sair da estrutura, quando ele fizer um choque de compra numa ação vendedora, que aqui o que ele mostra aqui para nós? Que ele ficou na maior parte do dia, né, da manhã dessa abertura, na parte superior do caixote. Ele vem embaixo buscar uma liquidez, ele faz o W e aí ele vem e busca liquidez de topo. Então, ele pega a liquidez de fundo, pega a liquidez de topo. Quando ele paga toda a dívida ou 100%, né, que foi o caso aqui, ele pagou muito próximo a 100% do amplitude, e o primeiro candle ele era um candle de reversão, a gente pode pensar em virar a mão, mas somente depois o resto do dia ele seguiu. Ele fez a onda 4, onda 5, canal ABC, e aí ele fez novamente, ele iniciou a 1, depois eu vou ver se é aqui mesmo, ele fez uma onda 2 bem pequena aqui, ó, tá? Essa onda 2 ela vai ser confirmada amanhã. Por quê? Porque amanhã o mercado ele pode seguir lateral, que daí ele estaria fazendo uma onda 2 complexa, tá? E depois fazer aquele grande movimento para cima ou para baixo, tá bom? Vou pensar melhor. Marquem sempre essa região, que é a nossa porta-joia, que é ela que vai definir. Marquem também onde é que está os 50%. Marque os 50% do dia e marquem também as amplitudes que foram pagas. Isso é bem importante também para vocês. Deixa eu ver aqui. Então, aqui nós temos 50%. Ele nem testou a PAC ainda. A PAC virou uma resistência por preço. Deixa eu tirar essa estrutura daqui, que ela foi criada ontem, para vocês terem uma ideia. Sempre vou investigando formas geométricas, né? Formação de alguma cunha, formação de algum M, de algum W, alguma região que pode ter falhado, tá bom? Então, pequeno zoom novamente, que a gente tenta pegar e interpretar o que o mercado fez. Então, de novo, o mercado ele abre gap de baixa, gap de baixa, depois ele rompe o fundo. Os 50% aqui, ó, no primeiro que é no dia, eu tenho duas coisas que eu posso fazer. Eu vendo direto, o médio para trás, tá? Tem que cuidar, não posso vender numa região que vai dar respiro, né? Ou então eu espero ele vir fazer reteste do meu candle, tá? Então ele faz uma finalização, desce um pouquinho, aqui ele faz um reteste, então aqui é mais um movimento
ponto de venda. Então, sempre que vinha e fazia um reteste, eu podia vender, por exemplo. Até onde? Eu vou até um fundo, né? Sempre observando essa região aqui, ó. Esse é um fundo de... Esse seria um fundo de referência, tá? Esse fundo aqui, tá? Fundo de referência. Mercado chegou próximo, virou, saí. Voltou que eu vendi, virou, lateralizou, estendeu, né? Saí da região e assim eu vou fazendo. Outra coisa, qual foi a amplitude do dia? A gente tem marcações, que faz o automático. E a gente pode também fazer de acordo com os nossos olhos, desde que a gente pegue a medida certa. A medida certa ela vai ser um topo e um fundo, considerando a região de preço do Kindle ao 10. Deu 660 pontos a nossa amplitude do dia, tá? 660 pontos. Aí eu gosto de colocar ela numa cor azulzinha, pra gente não perder ela, um ciano, né? Deixa ali 2, 3. Eu gosto de pôr um valor ali também. 662 pontinhos. 662. Beleza. 662 é uma amplitude interessante. E aqui a gente vai ver quantas barrinhas ele pagou. Acho que ele pagou 2 barrinhas. Então, ele paga uma, informação do preço, e paga outra. Eu não preciso esperar, eu já falei isso algumas vezes, eu não preciso esperar o rompimento ocorrer, né? O rompimento, o teste para vender. Se eu já estou nessa situação aqui, já tinha dívida, eu já podia vender direto na abertura do mercado. Aqui no verde, não ganhou, não conseguiu ganhar, né? Fundos ali para subir, fechar gap, enfim. Tá? E aí, o que acontece agora? Agora eu tenho uma dívida aqui, ó. Eu passo essa dívida pra cá. Tenho uma dívida aqui. Ok, mercado 100%, certo? Certo, pagou nisso 100%. Então, o mercado mais curto, né? Pode observar. Ele paga aqui, ó, seu 100%, mais ou menos, nessa região aqui. Ele paga 100% somente aqui, ó, tá? Até aqui, eu só pensava em fazer o quê? Fazer a topo, eu vendia. Esse M, que perfeição, esse M que ele fez aqui, gente. Aqui ele faz um choque, ele faz uma captura de liquidez nessa região de choque que ele comprou. Ele vira a mão, faz a estrutura vendedora e segue para a retenção da região de 100%. A seta vermelha, né, que ele me proporcionou uma venda, eu peguei 500 pontos, depois aqui de novo vendi, aqui eu peguei mais 500 pontos, depois aqui de novo eu vendi, já tem 1.500 pontos aqui garantido, né? Aí agora eu vou pensar em virar a mão, né? Então aqui ele fez a onda 3, aí ele tenta fechar essa onda em diagonal, o que não é muito comum, tá? Normalmente a onda 3 ele tenta alinhar todos para fechar. Ele teria que ter alinhado por aqui, teria que ter alinhado por essa região aqui. Então aqui fecha a onda 3, faz uma microacumulação, troca a estrutura para venda, e aqui eu vou ter mais uma onda. Aqui é uma onda bem alinhada, né? Cabeça para cima, fundos para baixo, mercado para baixo. Aqui ele faz uma região estranha, né? Bem, poderia ser um pouco melhor. Não se esforçou muito, tinha muita briga na região. Mas aqui ele faz uma onda 4 bem interessante, tá? Uma onda 4 complexa. A onda 4 ela vai vir complexa quando a onda 2 for simples. Ou seja, olha aqui a nossa onda 2 simples. Ou seja, validou nossa posição novamente na cotagem das ondas. E depois ele faz uma onda invertida. Essas ondas invertidas tendem a mostrar para nós
tendências altistas, então a gente tem que ter muito cuidado com ondas invertidas, tá? No caso aqui ele não ganha, porque ele faz uma estrutura de venda, então ele fecha a onda 3, faz a estrutura de venda, volta, e agora ele estaria fazendo a onda 5, tá? A onda 5 ela ficou invertida em relação à onda 4. Então aqui ele fez uma onda 5, até a onda 5 ficou maiorzinha, né? Normalmente a onda 5 ela não é tão grande. Ou então, o que pode estar acontecendo, como ele não fechou, ele precisa fechar. Então tá faltando essa região aqui, ó. Precisa fechar. Precisa que o mercado faça fechamento dessa região. Tem que observar se ele não fez o fechamento dessa onda, ó, fechamento, e ele tenta fazer a ABC nesse canal. Só que esse canal, ele lembra mais ou menos, que eu falo para vocês que são as cunhas e os figuras geométricas, né? Então aqui nós temos essa região, depois nós temos o ABC, e que o ABC ele pode ser nessa região aqui também, não. ABC, que eu acredito, né, que já deva ser aqui. Deixa eu puxar pra cá. Ó, ABC feito, né? E ele não consegue fechar o ABC. Bom, o que eu preciso observar? Vai seguir essa tendência, né? Que ficou lá em cima. Então, vocês têm que observar muito isso aqui. Essa região da abertura, eu sempre digo que é uma região importante, vocês tradarem ela onde o preço vai abrir. Lembrando que ele pode fazer um topo de liquidez e voltar e descer, né? Executar isso aqui. Se ele fechar o gap, ele vai ser vendedor e seguir com a estrutura vendedora, tá? Mas lembrando que depois que eu paguei 100%, que é um dos altos. Se eu quiser fazer giro de contrato, tá? Quando o primeiro quilo do dia romper na máxima mínima, eu não recomendo vocês fazerem o giro de contrato muito tarde, tipo de tarde. Giro de contrato de manhã, enquanto o mercado ainda está pagando com bastante volume. E depois ele fica bem difícil o mercado ser trabalhado. Pra vocês entenderem as regiões, no caso, né? E o volume cai bastante e vocês podem se perder. Vocês têm que comprar em regiões que são vendedoras, por exemplo. Ou seguir comprado, quando está pegando liquidez para venda. Aí vocês vão entender a contabilidade dessas ondas, né? Se caso ele ficou invertido, ele pode querer também abrir aqui nessa região acima, ó, pegar liquidez e fazer um teste e subir novamente, tá? Então a gente tem essa região para buscar, não esquecendo que ele tem esse fechamento para fazer. Esse fechamento é uma dívida, vamos dizer assim. Mas então, bom, eu acho que era isso, né? Pagou bem, pagou amplitude, onda 3, onda 4, onda 5. Fechar a onda 5, ele não fechou. A perna da onda 5. Mas eu acho que era isso que a gente tem para WhatsApp. Eu já repeti que a gente tem a consultoria mensal com 3 dias, 3 noites, né? Ao vivo comigo, só para estudar ondas, estruturas. É um valor simbólico, porque é um investimento, são coisas que você, quando começa a dominar
você começa a operar isso aqui em qualquer outra, não somente em você com as amplitudes alinhados com a Smart Money Concept ou qualquer outro tipo de operacional que tenha gráfico. Lembrando que apenas o dólar é separado, porque o dólar tem toda uma questão cambial, que é considerada muito mais do que as próprias estruturas não são respeitadas devido ao mesh do mercado, do câmbio do dia. E, por último, as criptomoedas, como o Bitcoin, por exemplo, que ele obedece também às estruturas, às amplitudes, ele só não respeita muito o gap de abertura, porque a abertura do mercado, ele sempre vai abrir com gap, porque o mercado ele segue 24 horas no cripto, né? Então, quando a gente pega, a gente não está vendo o que aconteceu de noite, a gente está vendo o que está começando ali a partir das 9, mas ele não para, o mercado que não para, exceto no sábado e domingo. É isso aí. Eu acredito que era isso, pessoal. Dúvidas, vocês me coloquem, tá bom? Então, a gente tem uma dívida aqui em cima, que é um fechamento de gap. A gente tem uma perna para fechar aqui na onda 5, que ela já pagou o canal ABC, mas não fecha bem essa onda, né? Eu vou olhar de novo mais com calma, com um zoom, para ver se eu posicionei todas as ondas corretamente. De uma pequena orientação minha mesmo, tá bom? Grande, até mais!